eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar Present Perfect, que é o presente perfeito. Quando nós usamos o presente perfeito? Quando queremos falar sobre ações ou experiências no passado que têm alguma conexão com o presente. Vamos observar aqui essa linha do tempo da história de Tom, certo? Nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. O presente perfeito, ele vai mostrar alguma ação que tem uma ligação entre esses dois períodos de tempo aqui, passado e presente. Vejamos o exemplo. Tom has lived with his mother since he was born. Tom tem morado com sua mãe desde que ele nasceu. Então, quando ele começou a morar com a mãe dele? Quando ele nasceu. Até quando ele mora com a mãe dele? Até hoje, né? Até o presente. Então, essa conexão entre esses dois tempos é utilizada lá na conjugação verbal do presente perfeito. Hoje nós iremos ver apenas a forma afirmativa, certo? Como a gente faz para formar uma frase na forma afirmativa? Nós colocamos primeiro o sujeito, em seguida um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? É o verbo have, certo? Que tem como tradução ter. E por último o verbo principal, tá bom? Esse verbo auxiliar e verbo principal, eles sempre vão andar juntos, diferente de outros tempos verbais, como presente simples, passado simples, que tem apenas verbos auxiliares nas formas negativa e interrogativa, certo? No presente perfeito, o verbo auxiliar vai estar em todas as formas, desde a afirmativa, a negativa e interrogativa, ok? O verbo auxiliar é have, ter, certo? Que tem essa outra forma de ser escrito também, has, dependendo do sujeito. Quando o sujeito for I, you, they, we, ou qualquer uma palavra que possa ser substituída por um desses pronomes, eu utilizo have. E eu utilizo has quando o sujeito for he, she ou it, que é ele ou ela, né? Ou alguma palavra que possa ser substituída por he, she ou it. Quanto ao verbo principal, que é o verbo que expressa a ação, ele vai estar no passado particípio. O que é isso? É uma forma nominal do verbo, certo? Em português, é quando o verbo termina em ado ou ido, certo? Por exemplo, o verbo decidir, que é o verbo decide, certo? Decidir no particípio é decidido. Por exemplo, eu tinha decidido. I have decided. Finished vai ser terminado. Lost, perdido. Chosen, escolhido. Gone, ido, certo? Então, são esses verbos que em português terminam em ado ou ido. Vamos ver aqui as duas formas diferentes que tem da gente colocar um verbo no particípio, tá bom? A gente não está conjugando, a gente está apenas passando para essa forma nominal, tá? Pois o verbo que é conjugado é o verbo auxiliar have. No livro de vocês, na página 151, vocês vão encontrar uma listinha de verbos, certo? Lá vai ter a forma base, em seguida já vem a tradução, porém eu não coloquei aqui. Depois nós temos o passado simples desses verbos e o passado particípio, tá bom? Eu coloquei o passado simples só para a gente fazer um comparativo, tá? No livro de vocês, vocês vão encontrar apenas os verbos irregulares, que é aqueles que não seguem a regra, certo? Mas qual é a regra para colocar um verbo no particípio? É a mesma regra utilizada para colocar um verbo no passado. É só acrescentar ed ao verbo, tá bom? Então, talk, que é regular, no passado é talked com ed, no particípio também vai ser talked com ed. Listen, que é o verbo ouvir, no passado listened com ed
e no particípio listened, também com ED. Engage, que vai ser noivar. Engaged, somente com o D no final, já que ele já termina com a letra E, tanto no passado quanto no particípio. Já os verbos irregulares, que são aqueles que tem na página 151, vejam que ele tem 3 formas diferentes de ser escrito. A forma base, que é aquela que a gente encontra no dicionário, é de um jeito, por exemplo, speak. O passado é de outro jeito, spoke, não termina com ED, e o particípio já é de outra forma diferente na maioria das vezes, tá bom? Spoken. Rise. No passado vai ser rose, no particípio vai ser rising. Run. No passado vai ser run com A e no particípio, coincidentemente, também vai ser run com A. Porém, não segue aquela regra do ED, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. I have lived in Ceará since 1994. Eu tenho morado no Ceará desde 1994. Como o sujeito foi a pessoa eu, né? Eu coloquei have. O verbo live, ele é regular. Coloquei aqui o final, né? A letra D, já que o verbo já termina em E. Quanto ao sentido da frase, se eu tenho morado no Ceará desde 1994, quer dizer que eu moro desde aquele tempo até hoje. Então, há uma conexão entre esses 2 tempos na frase. He has worked na bank for 3 years. Ele tem trabalhado em um banco por 3 anos. Vejamos aqui. He é o sujeito. Nós temos aqui o verbo has. Como o sujeito é ele, né? Eu coloquei has. O worked também é regular. Acrescentei ed, que é o verbo trabalhar. Ele tem trabalhado em um banco por 3 anos. Então, quer dizer que há 3 anos atrás, lá no passado, ele começou e até hoje ele continua trabalhando lá, certo? Por isso, colocamos essa frase também no presente perfeito, certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a forma afirmativa, verbos regulares e irregulares, certo? Assim como o auxiliar. Semana que vem a gente continua ainda com esse conteúdo, tá bom? See you next class. Bye!